aí foi para apresentar um pouquinho do que é a empresa, né, do ramo que a gente trabalha, que está direcionado não só a parte de filtragem, que é o tema dessa palestra, mas também a parte de componentes para sistemas de ar-condicionado e ventilação. Então a gente está presente aí nesse mercado grandioso, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho dos seguintes temas, né? Os contaminantes do ar, os mecanismos de filtragem, as normas da BNT, falando da NBR 16401, que é a norma aí da parte do ar-condicionado, né? E a NBR 16101, que determina os parâmetros de filtragem, né? Vamos falar um pouquinho da norma ISO 16890, que é uma nova norma que vem chegando aí para vocês que não conhecem ainda. Classificação dos filtros e um pouco dos modelos de filtros, grossos, médios, finos e absolutos, estruturas e alguns exemplos de instalações aí que existem no mercado, né? Começando falando aí dos tamanhos importantes de partículas. Quando a gente fala em filtragem do ar, a gente tem que ter em mente que existem algumas partículas que são extremamente importantes, são interessantes nessa parte, né? Lembrando que a menor partícula visível ao olho nu, ela tem 25 microns ou micrômetros de diâmetro, né? É mais ou menos aquela partícula que quando tem um feixe de luz na casa de vocês, por exemplo, tem um ambiente escuro, tem um feixe de luz, aquela partícula que a gente vê ali flutuando é uma partícula em torno de 25 microns, né? As partículas de meio micron e 2 microns, elas são exatamente de interesse médico, porque elas podem adentrar aí a corrente sanguínea, né? São partículas respiráveis, né? Partículas de 10 microns que decantam facilmente, são partículas que caem acima de 10 microns, elas caem. De 2 a 10 microns, elas decantam sem a corrente do ar, ou seja, se não tiver nenhuma corrente levando elas para nenhum lugar, elas também caem. E as de meio micron que não caem, elas vivem em suspensão, tá? Olhando a quantidade de pó na atmosfera ou como um contaminante externo, né? Numa cidade industrial a gente tem em torno de 10 milhões de partículas por pé cúbico de ar, né? Já numa zona rural esse número cai 10 vezes aí para 1 milhão por pé cúbico, né? Considerando que um pé cúbico tem 28,1 litros, né? Falando agora um pouquinho da distribuição da poeira atmosférica, né? Isso aqui é uma tabela que a gente criou, que é comparativo, levando em consideração aí o tamanho médio das partículas, né? O número relativo de partículas em percentual e o volume dessas partículas. O que isso quer dizer, propriamente dito? Que partículas, né, com tamanho médio aí de 20 micrômetros, elas representam um número bem pequeno, coisa de 0,05%, né, de partículas aí, e o volume delas é de 28%. Já falando de partículas menores, por um exemplo que tem em torno de 7,5 microns, elas têm um número relativo de partículas em torno de 0,166%, né? Mas elas representam um volume muito maior em quantidade, cerca de 52%, né? Já partículas bem pequenas, em torno aí de 0,25 microns, elas têm um número relativo extremamente grande, ou seja, 92%, um pouquinho mais de 92% do número relativo, né, no ar, mas elas, em questão de volume, elas têm um volume muito pequeno, né, cerca de 1% aí. Analisando isso, a gente tem mais ou menos uma noção que para um determinado tamanho de particulado a gente pode utilizar as classes de filtragem definidas aí pela EN 779. É uma norma que nós vamos falar um pouquinho mais para frente, né? Então, ou seja, para partículas maiores, a gente acaba trabalhando com filtros mais grossos, de acordo com a EN, o G1 até o G4, né? Para partículas de médio tamanho, vamos trabalhar filtros médios ou filtros finos, e para particulado menor, né, já filtragem absoluta. Já analisando aí os contaminantes internos, a gente pode perceber que, por um exemplo, nós, seres humanos aqui, por exemplo, uma pessoa sentada sem qualquer movimento, ela consegue gerar em torno de 100 mil partículas por minuto, tá? Com um diâmetro aproximado de 0,3 microns. Já uma pessoa, por um exemplo, caminhando aproximadamente a 1,5 metro por segundo, ela gera 7 milhões e 500 mil partículas. Ou seja, o número de particulado no ar é extremamente grande, extremamente alto. Então, a gente normalmente trabalha com os filtros exatamente visando
tentar melhorar essas condições em determinados ambientes, né? Para retermos essa contaminação da área interna e externa, utilizamos a filtragem do ar, né? Aqui existem alguns mecanismos de filtragem, como por um exemplo o efeito peneira, onde o particulado ele vem, na verdade, e ele acaba ficando retido nas fibras dos filtros, né? Quando você tem um efeito inercial, a partícula é grande o suficiente, ou seja, ela não acompanha o fluxo de ar para se desviar da fibra do filtro, ela acaba se chocando contra a fibra do filtro e ficando presa, né? A interceptação direta diz o seguinte: a partícula ela tem um tamanho médio, né? Ela acaba seguindo o fluxo de ar, mas mesmo assim ela acaba se chocando com a fibra do filtro, né? E nós temos a difusão browniana, o efeito browniano, onde a partícula ela fica maluca, né? Ela vem no sentido de zigue-zague muitas vezes, e ela acaba, né, por acidente, acaba se chocando com a fibra do filtro. Por que a gente normalmente está levantando esses mecanismos de filtragem? Porque existe uma partícula, né, que independente dela ser pequena demais ou grande demais, ela acaba muitas vezes fugindo desses 4 efeitos que eu apresentei aqui, que é uma partícula de interesse, inclusive da norma da EN 779, que é uma partícula aí em torno de 0,12, 0,15 micrômetros. Desculpa interromper aí. Pois não. É quando você desligar, essa partícula browniana, ela sai do filtro e fica no ambiente ou fica no filtro? Então, na verdade, quando a gente tem um fluxo de ar, né, essa partícula, ela está vindo e ela é muito leve. Então, o que acontece? Ela vem num sentido maluco muitas vezes, ela está num fluxo constante, né? Então, dessa forma, ela acaba se chocando com a fibra do filtro quando você tem um sistema de filtragem ali. Não, diga quando desliga. Como assim? Quando desliga? Quando eu desligo o equipamento, essa partícula ainda fica no filtro ou ela fica no retorno? Não, a partir do momento que ela ficou retida ali na fibra, ela vai ficar ali. Né? Se ela tiver em suspensão no ambiente, ela não tivesse chocado com a fibra do filtro. Aí fica, né? Sim. Tá de marca. Exatamente. Né? Aqui a gente pode mostrar um pouquinho do que seria a fibra do filtro e como as partículas ficam retidas. Qual é, assim, olhando microscopicamente, como é que ficaria, né? O filtro com as partículas retidas e um filtro com a malha, com a fibra dele limpa. Isso seria uma amostra do meio filtrante. Falando da utilização dos filtros, a gente pode ter filtros para N utilizações, né? Nós podemos trabalhar na indústria farmacêutica, em hospitais, na indústria alimentícia, né? Instalações nucleares, microeletrônica, laboratórios. Todos esses locais, eles têm um interesse específico para o filtro. Shopping centers, né? Ambientes como, por exemplo, esse auditório, né? Nós estamos todos aqui e precisa ter um sistema de filtragem para cuidar da gente. Então, os filtros são utilizados nos mais diversos tipos de aplicações, né? Falando um pouquinho das normas, nós vamos falar da NBR 16401, que na verdade é uma norma que ela se encontra em revisão, né? Ela está sendo, vamos dizer assim, analisada, porque é uma norma que na verdade ela é subdividida em 3 partes, mas a que tem, vamos dizer, ênfase em relação ao que a gente está discutindo aqui hoje, que é a parte de filtragem do ar, é a que fala, da qualidade do ar interior, né? Então, instalações de ar-condicionado, sistemas centrais unitários, essa norma propriamente ela fala da qualidade do ar interior. Aqui tem uma foto aí da capa da norma, né? E o que essa norma diz propriamente? Que os filtros de ar, eles têm que trabalhar, né, com filtragem grossa, ou seja, ela determina que os filtros eles têm uma classificação de G1 a G4, né, e filtros finos F5 até F9. Só que isso já é uma inverdade, né? A norma 16401, ela recomenda que a filtragem seja isso, mas ela, na verdade, não é uma norma que ela determina o tipo de filtragem que deve existir nos ambientes, né? Por um exemplo, os níveis de filtragem, de acordo com essa norma, ela diz, por um exemplo, que num escritório, uma sala de reunião, uma sala de digitação, eu tenho que ter uma filtragem F5. Só que hoje não existe mais filtragem F5, na verdade. A norma ainda diz, porque ela está desatualizada, mas ela não existe mais. Um ginásio, por exemplo, ele requer somente um filtro G4, é um filtro grosso. A
A norma que, na verdade, fala sobre a determinação do tipo de filtragem que nós temos que ter no ambiente é a norma 16101, é a NBR 16101, que é uma norma que, inclusive, está baseada na norma europeia, que é a EN 779. O que ela diz de diferente da norma da 16401, que está relacionada aos sistemas de ar-condicionado? Ela fala que, no caso dos filtros grossos, médios e finos, nós vamos ter filtros grossos da classe G1 até G4, e essa nomenclatura dos filtros finos, pelo menos dos filtros, vamos dizer assim, finos mais para o lado dos filtros grossos, ela passou a ser uma nomenclatura de filtro médio, ela deixa de ser filtro fino para ser filtro médio, ou seja, nós vamos falar de filtros M5 e M6, classificados como médios agora, não é? E os filtros finos apenas de F7, F8 e F9, respectivamente, né? Então, essa NBR, ela é a que determina essa parte dos filtros, né? Já na parte dos filtros absolutos, a norma europeia que rege a parte dos filtros absolutos é a EN 1822, que é de 2011, né? Nós aqui no Brasil temos a NBR ISO 29463, que na verdade está baseada na EN 1822, e que trata dos filtros EPA, o EPA que na verdade é o EPA sem a letra H aqui na frente, é uma classificação menor, o EPA com H, que fala dos filtros H13 e H14, e dos filtros UPA, que fala das classes U15, U16 e U17, né? Só que isso também vem mudando, porque a NBR 29463, ela na verdade não classifica mais os filtros como H13 e H14 como a EN 1822 determina, e sim como ISO 35H ou ISO 45H. Essa é a nova nomenclatura para filtros absolutos, que eu vou falar um pouquinho mais à frente, tá? Vou falar agora um pouquinho dos procedimentos de teste para os filtros grossos, tá? Isso aqui, na verdade, é um túnel de teste, né? Onde normalmente o pessoal faz o teste dos filtros grossos para saber a eficiência gravimétrica, né? É o teste gravimétrico que vai determinar a eficiência de filtros grossos. Como é que esse teste basicamente funciona, né? Nós temos aqui um filtro que ele, na verdade, ele é pesado antecipadamente, né? A gente sabe o peso do filtro antes dele passar por um teste. Nós temos aqui uma determinada carga de pó que é insuflada contra o filtro dentro desse túnel de testes, né? E depois que esse pó passar pelo filtro, esse filtro é retirado e ele é pesado novamente para saber a eficiência dele, ou seja, em função da restância, que é o termo que se utiliza aqui no Brasil, que é um teste de peso, né? Aquilo que ficou retido